Dando sequência aqui ao estudo do campo elétrico, vamos falar das chamadas linhas de força. O que são as linhas de força? As linhas de força, na verdade, elas são linhas que vão representar o campo elétrico resultante em qualquer região do espaço. Onde você tiver um campo elétrico resultante, essas linhas de força irão fazer uma representação desse campo elétrico. Tá? Vamos pensar primeiro em linhas de força geradas por cargas elétricas pontiformes isoladas, sozinhas no espaço. Se eu vou analisar o campo elétrico gerado por uma carga elétrica positiva, já sabemos que em qualquer ponto próximo a ela, o campo elétrico vai apontar para fora dela, ou seja, é um campo elétrico de afastamento. Tá? Então as linhas de força serão representadas do jeito que eu coloquei aqui, né? Afastando, divergindo da carga. Muda o que se ela for negativa? Se ela for negativa, a diferença é que o campo elétrico vai convergir para a carga. Então vai ser um campo de aproximação. Bom, o que nós podemos observar relativamente a essas linhas, além de dizer que é de afastamento e de aproximação? Preste bem atenção. Se eu pegar, por exemplo, o ponto A bem aqui e um ponto B mais à frente, observando a expressão do campo elétrico, kq sobre d ao quadrado, a gente observa que o campo elétrico em A ele vai ser mais intenso do que o campo elétrico em B. E aí, se você observa o desenho, na região onde A se encontra, as linhas de força estão mais próximas umas das outras, enquanto que em B elas estão mais afastadas. Então você pode generalizar. Toda vez que você tiver uma região onde as linhas de forças estão mais próximas umas das outras, né, uma densidade de linha maior, é porque o campo elétrico nessa região ele é mais intenso. Tranquilo? Vale para carga positiva, vale para carga negativa, para qualquer situação. E um detalhe importante é o seguinte: se eu colocasse mais linhas de força aqui, saindo dessa carga, né, como por exemplo um desenho como esse aqui, ó, baseado no que eu acabei de falar, inclusive, eu já posso perceber que, em comparação com a situação anterior, essa carga agora, ela tem um valor maior do que a carga do desenho inicial. Tá certo? Então, quanto mais linhas você tiver, mais intenso é o campo. Se aumentou a quantidade de linha, isso pode acontecer porque houve uma variação na distância ou porque o módulo da carga ficou maior, o valor da carga ficou maior. Tranquilo? Portanto, representa aqui a linha de força gerada por uma carga pontiforme sozinha e isolada no espaço. Valeu? Vamos ver uma situação diferente dessas. O que acontece se nós tivermos duas cargas pontiformes, uma do lado da outra, como uma situação aqui em que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa? Por que será que a configuração fica como um desenho mostrado? Bom, antes de nós falarmos exatamente o que acontece aqui, vamos lembrar o seguinte: dá para perceber nessa figura que a carga positiva e a carga negativa têm o mesmo módulo, porque eu tenho o mesmo número de linhas saindo de uma e chegando na outra. Tá? Contando aqui, eu tenho 10 linhas aqui e 10 linhas do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saindo aqui e 10 chegando aqui, o que mostra que as duas cargas têm o mesmo valor, o mesmo módulo, tranquilo? Agora, por que a configuração é essa? Bom, veja só, o que foi que eu tinha dito antes? A linha de força representa o campo elétrico resultante na região próxima às cargas. Então, se eu quero ver como é que estão essas linhas de força, eu precisaria calcular o campo elétrico resultante em cada região. E quando a gente calcula, o que dá é uma configuração como essa. Eu vou fazer apenas um exemplo aqui para ilustrar e você vai perceber como é que fica. Observe. Imagine que eu quero saber o campo elétrico nesse ponto aqui de cima, nesse ponto P que está aqui. Tá? Esse ponto P, né, vai sofrer a influência da carga positiva e também da carga negativa. Como a carga positiva bota o campo elétrico para fora, né, de afastamento, eu vou mostrar esse vetor da seguinte maneira. Ó. Tá? Esse é o vetor gerado pela carga positiva, tá certo? E ao mesmo tempo, a carga negativa vai gerar um vetor de aproximação para ela, é para dentro. Está aqui o campo elétrico gerado pela carga negativa. Bom, eu falei a vocês o quê? O campo elétrico ele é resultante. Então nós vamos somar aqueles dois vetores que estão ali. Somando esses dois vetores, eles estão origem com origem, e eu vou fazer a regra do paralelogramo. E aí o vetor resultante vai estar exatamente nesse ponto. Esse é o campo elétrico resultante daquela região.
Então, se você fizer isso nos infinitos pontos que tem aqui, o tempo todo vamos encontrar um vetor resultante que é tangente a essa linha de força. Ou seja, as linhas de força são sempre tangentes, ou melhor, o campo elétrico resultante é sempre tangente às linhas de força. Talvez para ficar um pouco mais claro, se nós analisarmos aqui no meio, fica melhor para você. Observe. Aqui no meio, entre as cargas, a carga positiva vai gerar um campo elétrico para fora, portanto é para cá, né, para fora dela, e a carga negativa vai gerar um campo elétrico para dentro dela, também para a direita. Então o que é que nós vamos ter aqui nessa situação? Nós vamos ter dois campos elétricos apontando para a direita, o que vai me dar uma resultante apontando para a direita, que é a própria linha de força que está ali. Se fosse aqui embaixo, a mesma coisa. Então a gente pode perceber alguns detalhes. Primeiro, é que as linhas de força elas nunca vão se cruzar. É impossível duas linhas se cruzarem. Pois se duas linhas se cruzassem, significaria que naquele ponto eu tenho dois vetores resultantes. E não é o que acontece. Nós podemos até ter dois vetores, mas são dois vetores isolados de cada uma delas, e não dois resultantes. Tranquilo? E um outro detalhe que a gente pode observar também é o seguinte: imagine que eu abandonasse uma carguinha de prova positiva aqui, nessa região. Para onde será que essa carga vai andar? Acho que é natural você imaginar que ela vai ser repelida pela positiva e atraída pela negativa ao mesmo tempo. Então, com certeza, ela vai se deslocar por cima da linha de força. De onde eu posso também então dizer que as linhas de força são possíveis trajetórias de cargas positivas no interior do campo elétrico. Se nós tivermos duas cargas positivas uma do lado da outra, bom, aí a configuração fica parecida com essa daqui, né? Um desenho esquemático, e que no meio certinho, exatamente desde que as duas cargas tenham o mesmo módulo, e pelo número de linhas a gente percebe que tem o mesmo módulo, no meio certinho nós não teremos linha de força, já que aqui no meio será nulo, né? A carga positiva da esquerda gera um campo elétrico para a direita, e a carga positiva da minha direita gera um campo elétrico para a esquerda. Esses dois campos se anulam e aqui no meio vai dar zero. Mas em qualquer outra região você vai ter um campo resultante. E como duas linhas nunca se cruzam, a gente tem uma configuração como essa. Tá certo? Se eu tivesse mais linhas aqui nesse ponto, nessa região, essa carga seria maior do que a de cá. Se tivéssemos mais linhas nessa região, essa daqui que seria maior. Tranquilo? Então essas aí foram as linhas de força. Fique ligado, se ligue no 4 e no 5 a notícia e vamos em frente. Antes de nós seguirmos em frente com o conteúdo, vamos fazer um outro exemplo para poder ilustrar essa situação toda. Uma questão bem tradicional aí que já caiu em vários vestibulares por aí. Eu tenho aqui duas cargas A e B que valem 8 e 2 microcoulomb, tá certo? A distância entre elas é de 3 metros e eu quero saber em que lugar o campo elétrico ele é nulo. Bom, veja bem, para descobrir onde ele é nulo, eu preciso observar o sinal das cargas. Essa carga A é positiva, essa carga B é positiva também. Isso mostra para a gente que o campo elétrico vai ser nulo entre as duas. Mas em que lugar? Bom, eu vou escolher um lugar qualquer e identificar ao final qual é a posição realmente verdadeira. Vou escolher esse ponto P daqui, a uma distância x da carga A. Bom, se a carga A ela é positiva, ela vai gerar um campo elétrico para fora, né, de afastamento, que é esse daqui. A carga B também é positiva, ela também vai gerar de afastamento, no caso para a esquerda. Então está aqui o campo elétrico gerado por B. Para que o campo elétrico seja nulo no ponto B, é fato que o campo elétrico gerado por A tem que ser exatamente igual ao gerado por B. Um para um lado, outro para o outro, a resultante vai dar zero. Eu vou arrumar aqui essa continha. O campo elétrico resultante tem que ser zero, né? O vetor nulo. Portanto, o campo elétrico gerado por A tem que ser igual ao campo elétrico gerado por B. Substituindo a expressãozinha, eu fico com K, carga de A, sobre a distância de A ao quadrado. E o campo elétrico gerado por B vai ficar K, carga de B, dividido pela distância de B elevado ao quadrado. De primeira aqui eu já posso simplificar uma coisinha aqui, né? Já posso tirar esse valor do K daqui da conta. E agora eu vou substituir os valores de cada uma das cargas. Vou puxar aqui para baixo. Eu vou ficar com QA, que é 8 microcoulomb.
A distância de A, que é x, elevado ao quadrado. A carga de B, que é 2. E a distância de P até B, que vai ser 3, né? 3 é o total, menos x. Portanto, do lado de cá, 3 menos x. Observe, portanto, só para chamar a atenção, aqui é o 3 metros, né? Que é a distância entre as duas. Eu fico com 3 menos x elevado ao quadrado. Isso aqui dá para a gente simplificar, né? Simplificando aqui o 8 com 2, vai ficar 4 sobre x ao quadrado. E aqui 1 sobre 3 menos x elevado ao quadrado. Feito isso, a melhor maneira aqui para resolver isso é colocar a raiz dos dois lados. Quando eu coloco essa raiz, eu fico com 2x e do outro lado 1 dividido por 3 menos x. Fazendo aqui o velho cruz credo da coisa, a gente fica com x vezes 1 dá x, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes menos x, menos 2x. Continuando, 3x, né, passando 2x do outro lado, vai ser igual a 6. Então x vai dar igual a 6 dividido por 3, que vai dar o quê? 2 metros. Essa é a distância para a carga A. Bom, quando eu encontrei 2 metros, a gente observa que o desenho foi mal posicionado, porque eu coloquei o ponto P mais próximo da carga A. E como x deu 2 metros, significa dizer que se tudo era 3, a distância para B seria de 1 metro, ou é de 1 metro. A gente conclui, portanto, que se a carga B tem um valor menor do que a carga A, o ponto em que o campo elétrico é nulo é mais próximo da menor carga. Portanto, o desenho correto seria com o ponto P mais próximo de B e não mais próximo de A. Repetindo, o campo elétrico é nulo no ponto mais próximo da menor carga. Valeu? Tranquilão. Nunca se esqueça, hein? Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Jacaré nada de... Mais um passo à frente no estudo do campo elétrico. Vamos falar agora do campo elétrico chamado de campo elétrico uniforme. Eu mostro para vocês aqui um desenho esquemático de uma placa, né, que é uma placa que está carregada, condutora, né, com cargas positivas. Essa placa, apesar do desenho estar limitado aqui, ela é uma placa infinitamente grande. Observamos que em regiões próximas a essa placa, né, ou até mesmo se afastando um pouco dela, o campo elétrico ele se mantém constante, né? A gente vai observar que para esse exemplo que eu coloquei aqui, a placa que eu coloquei foi positivamente carregada, então o campo vai apontar para fora dela, né? É campo elétrico de afastamento. E o interessante é que, não considerando as bordas, né? Porque como eu falei, a placa ela é infinitamente grande, ele se mantém constante, né? Não importa, se eu pegar por exemplo o ponto A aqui e o ponto B aqui, o campo elétrico, apesar da distância, ele é de mesmo valor. E por isso eu chamo de campo elétrico uniforme. Mas como é que se calcula esse campo elétrico uniforme? Bom, a expressão para calcular o campo elétrico uniforme está aqui. Eu já coloquei aqui para ganharmos tempo. Ela será dada por sigma dividido por 2ε0. Antes de identificar o que são essas grandezas, observe que não tem nada que diga respeito à distância. Ou seja, eu posso estar a qualquer distância da placa que o campo elétrico permanecerá com o mesmo valor. Inclusive fiz questão de desenhar as linhas de força igualmente espaçadas. Se elas estivessem mais próximas umas das outras, o campo seria mais intenso. Bom, mas quem é esse sigma que está ali? Sigma é a densidade superficial de carga. Densidade superficial de carga é você pegar a carga elétrica que você tem na placa e dividir pela área da mesma, né? Portanto, a unidade de medida é coulomb por metro quadrado. Quanto mais carga, maior é o sigma. Quanto menor for a área, maior será o sigma também. Tá? E o ε0 que aparece é a chamada permissividade eletrostática do meio ou elétrica do meio. No caso do vácuo, o valor é 8,8 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por newton vezes metro quadrado. Esse ε0, inclusive, ele é levado em consideração na hora de calcularmos a constante eletrostática do meio, que é o valor do K, que vale 9 vezes 10 elevado a 9, tranquilo? Bom, e aí? Isso aqui serve para a gente analisar que situação? Simples. Se o campo elétrico ele é uniforme, ao colocarmos cargas nesse campo, ele sofrerá forças de intensidade constante, o que pode provocar movimentos, por exemplo, uniformemente variados retilíneos, né?
E vamos analisar como é que fica em cada uma situação aí daqui para frente. Tá? Aqui é para uma única placa, ele permanece constante, mas eu vou analisar também a situação com duas placas, uma do lado da outra. Só chama atenção para um detalhe: o próximo desenho que eu vou fazer, eu vou representar apenas a espessura da placa e não a placa numa tentativa de terceira dimensão, que foi o que eu fiz aqui no nosso desenho. Tranquilo? Vamos em frente. Vamos analisar agora o campo elétrico gerado por duas placas carregadas, duas placas muito grandes, tá? Uma placa positiva e uma placa negativa. Bom, tanto a positiva quanto a negativa geram um campo elétrico no seu entorno. Eu vou analisar primeiro a esquerda da placa positiva. Como ela é positiva, ela vai gerar campo elétrico de afastamento. A negativa vai gerar campo elétrico nessa região também, só que é de aproximação. Bom, como eles têm a mesma intensidade, esse campo elétrico resultante vai dar igual a zero. Isso também vai acontecer do lado de cá, porque a placa positiva gera campo elétrico de afastamento e a carga negativa gera campo elétrico de aproximação, o que nos dá novamente um campo elétrico resultante zero. Ou seja, do lado de fora das placas não tem influência eletrostática. Mas e entre elas? Bom, a positiva vai gerar para fora, portanto é para a direita, e a negativa é para dentro, também é para a direita. Ou seja, o campo elétrico aqui dentro ele não vai ser nulo. E se não vai ser nulo, a gente pode calcular quanto vale ele. Eu simplesmente vou dizer que o campo elétrico resultante vai ser sigma sobre 2ε0 da placa positiva mais sigma sobre 2ε0 da placa negativa. Isso vai me dar um campo elétrico resultante que vai ser 2 sigma sobre 2ε0, já que os denominadores são comuns, e quando eu simplifico, eu vou ter um campo elétrico resultante dado por sigma sobre ε0 simplesmente. Esse campo elétrico é entre as placas, e naturalmente ele é uniforme. Sendo assim, eu posso fazer a seguinte configuração, o seguinte desenho de linhas de força. Do lado de fora, nenhuma linha de força. E no interior, as linhas de força igualmente espaçadas, porque o campo elétrico mantém-se constante em qualquer um desses pontos, tá certo? Repito, as placas não terminam aqui, elas são bastante grandes, tá? Bom, isso aí é a configuração de um campo elétrico, dito campo elétrico uniforme entre duas placas. Mas e se eu largar uma carguinha positiva aqui dentro? Se eu largo uma carguinha positiva ali dentro, ela vai ter uma força elétrica empurrando ela. Essa força elétrica ela vai se manter constante, afinal de contas o campo elétrico ele é uniforme. E só para que você lembre, eu sei da definição original de campo elétrico, que o campo elétrico é a força elétrica dividida pela carga. Portanto, aquela força elétrica que está ali vai ser o produto do campo elétrico vezes a carga. Mas e por que eu estou falando isso? É simples, eu vou considerar ela como sendo a única força que atua, vou desprezar ali o campo gravitacional. Então, se eu desprezo o campo gravitacional, eu posso, a partir da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, substituir a força resultante pela força elétrica. Então vai ficar força elétrica igual a M vezes A. No lugar da força elétrica, campo vezes carga. E isso me dá uma aceleração que vale E vezes Q sobre M. Observe, todas as grandezas aqui são constantes, o que faz com que essa partícula realize um movimento retilíneo uniformemente variado. E o movimento retilíneo uniformemente variado pode ser estudado com aquelas equações que a gente viu lá no começo de cinemática. Vai valer ali dentro V igual a VO mais AT, vai valer ali dentro S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, e vai valer também V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tranquilo? Então, só para retirar aqui, para ficar mais claro para vocês, eu terei uma partícula realizando um movimento retilíneo
uniformemente variada no interior do campo elétrico, uniforme, desde que a gente despreze aí a gravidade. Tranquilo? Vamos ver como é que fica uma questão com isso aí? Vamos fazer um exemplo aqui de uma questão em um campo elétrico e uniforme. Essa questão fala que há uma gota d'água, que tem uma carga elétrica, ela está eletrizada com a carga de 10 a menos 9 coulomb e ela possui uma massa de 10 a menos 9 kg. Numa região que, além de ter o campo elétrico, tem também um campo gravitacional que vale 10 metros por segundo ao quadrado. A questão fala que essa carga ela fica em equilíbrio e nos pede as três características do vetor campo elétrico. Bom, vou desenhar aqui essa gotinha, está aqui ela, né? E independente de qualquer coisa, independente de eletrostática, sabemos que quem puxa ela para baixo é a força-peso. Portanto, para que ela fique em equilíbrio, temos que ter uma força para cima, e estando ela carregada, só pode ser a força elétrica. Então, qual é a condição para que ela fique em equilíbrio? Para ela ficar em equilíbrio, nós vamos ter que a força elétrica vai ser igual ao peso. A expressão do peso, massa vezes gravidade. E a expressão da força elétrica é a carga multiplicada pelo campo elétrico. Como eu quero saber quanto é que é o campo elétrico, eu vou colocar M vezes G dividido por Q. Substituindo os valores que a questão me deu, a massa vale 10 elevado a menos 9, a gravidade vale 10 e a carga elétrica também vale 10 elevado a menos 9. Simplifiquei isso aqui e encontrei que o campo elétrico vale 10 newtons por coulomb. Mas essa é uma das características, que é o módulo. Eu preciso ainda da direção e do sentido. Lá da definição original de campo elétrico, lembre-se que o campo elétrico tem sempre a mesma direção da força elétrica. Portanto, se a força elétrica é vertical, o campo elétrico também é vertical. Mas e para onde aponta esse campo elétrico? Bom, essa carguinha é positiva ou é negativa? Ela é positiva, como foi dita na questão. Se é positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Ou seja, o campo elétrico ele é vertical de sentido ascendente. Se isso aí for complexo de você analisar, você pode pensar o seguinte: quem está gerando esse campo, com certeza é positivo embaixo e negativo em cima. Por que eu estou falando isso? Porque se a carga é positiva ela tem que ser atraída para cima, com certeza lá em cima é negativo. E a gente sabe que o campo elétrico aponta do positivo para onde? Para o negativo. É uma outra maneira de você saber qual é o sentido que o campo elétrico está indo. Tá? Então já sabe, apareceu uma linha de força na sua frente, você pode facilitar o seu entendimento, a sua análise, já dizendo que aqui é positivo e aqui é o quê? Negativo. Tranquilo? Fazer mais algumas questões para poder fixar melhor esse negócio. Nunca se esqueça, hein? Física é bala. Vá agora, vá, fale. Nunca se esqueça. Nunca te